Doenças que acometem os idosos. Eu vou direto num grupo de doenças que é o mais complicado, que são as doenças reumáticas. De difícil diagnóstico, o país ele tem bons reumatologistas no país, porém poucos, né? Assim, tanto reumatologistas quanto ortopedistas, a quantidade desses profissionais em nosso país são poucos para atender toda a demanda. Então, reumatismo não é doença, tá? Então, quando você ouve falar que fulano tem reumatismo, reumatismo não é doença. Isso significa que fulano tem uma patologia, né? E uma complicação reumática. Por quê? Didaticamente, o reumatismo, né, ou melhor, as patologias, as doenças reumáticas, as complicações reumáticas, didaticamente elas foram divididas em 10 grupos. São 9 grupos de doenças reumáticas e um grupo de doenças não reumáticas. Porém, né, os seus efeitos eles levam a complicações reumáticas. E daí fica a dica para você que é nossa aluna do curso Cuidador de Idosos, pegue a sua apostila, procure doenças reumáticas, leia todo esse artigo e faça uma boa lida também nas doenças que se apresentam em cada grupo, tá? Podendo até aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, mas são muitas doenças. Se ali você vai encontrar doença de Lyme, osteoporose, osteomalácia, né? Doenças causadas por microcristais, condrocalcinose, lúpus eritematoso sistêmico, doença de Sjögren, doença de Paget, uma série de doenças que você vai encontrar ali. Então é legal que você faça um estudo profundo, aquelas patologias que você já ouviu falar, como tendinite, bursite, esporão calcâneo, fasciite plantar, essas doenças que você possa estudar mais profundamente elas. Hoje, com o advento da internet, fica tudo mais fácil de se fazer esses estudos, né? Você também tem osteoartrose primária, osteoartrose secundária. Então, fica recomendado essa leitura desse capítulo da apostila. Diferente das doenças cardíacas, nós podemos dizer o seguinte: o que a doença cardíaca afeta? Coração e artéria. O que a doença pulmonar afeta? Os pulmões, os brônquios, né? O que a doença respiratória afeta? As vias respiratórias. Doença renal, os rins, a bexiga, uretra, certo? Agora, a doença reumática afeta todo o sistema músculo-esquelético. Ela pode afetar qualquer parte do corpo. Onde tem ossos, onde tem músculo, onde tem tendões, onde tem fáscias, onde tem ligamentos, toda parte do corpo ela pode afetar. Como também os órgãos, né? Muitas afetam órgãos específicos, como o fígado, o olho, tá? Esteja atento aí à sua leitura e se o seu idoso apresentar quadro de complicações que afetam esse sistema, o reumatologista é um dos caminhos que você deve seguir para poder garantir a ele qualidade de vida. Ok? Bom, as doenças mais comuns que afetam os idosos. Então nós temos a diabetes, que é uma doença também silenciosa. A diabetes se apresenta em dois tipos, diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, normalmente a pessoa que contrai, ela já tem uma predisposição hereditária, né? Lembrando que durante a gestação, e a maioria das nossas alunas são mulheres, durante a gestação a mulher pode desenvolver a diabetes gestacional, né? Devido à alteração hormonal. Isso tem que ser tratado, tem que ser cuidado, principalmente, né, com reserva de ácido fólico. A diabetes gestacional, se ela não for cuidada, provavelmente o feto vai desenvolver a diabetes tipo 1. Bacana? Tá? Provavelmente ela pode desenvolver a diabetes tipo 1. Já a diabetes tipo 1 em si, a grande maioria delas é hereditário, contraída durante a gestação do feto, e a pessoa acaba sendo insulino dependente, né, com a diabetes tipo 1. E a diabetes tipo 2? Falando de forma simplificada, tá? Falando de forma simplificada. A diabetes tipo 2
ela se desenvolve ao longo do tempo, a doença crônica, e vai levar tempo. Normalmente é o desgaste do pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula responsável pela produção de um hormônio, ou melhor, uma proteína que se chama insulina. Qual é o papel da insulina? Transportar o açúcar para dentro da célula, né? Enfim, quando você não tem a insulina, o açúcar ele não é transportado para o interior da célula, ele deriva da corrente sanguínea. E o açúcar, quando ele não chega ao interior da célula, a célula, além do açúcar, né, gerar complicações nos órgãos por onde ele vai circular na corrente sanguínea, que ele acaba sendo um estranho naquela região, a célula sem o açúcar, ela não completa o ciclo de Krebs. Ela acaba tendo dificuldade de completar a respiração celular, ela não tem energia para isso. E aí tem várias complicações que vão surgir no organismo, né? Então o diabetes ele vai se desenvolver dessa forma, tá? A curva glicêmica. O tratamento diabético é a redução da curva glicêmica. E para isso você precisa da ajuda do especialista, médico, nutricionista, o cuidador, a família. O idoso precisa colaborar e aí você tem que ter abordagem para isso, uma técnica de abordagem para que o idoso colabore, tá? Outra doença que eu, inclusive, eu falei no quadro anterior é a hipertensão arterial, né? 1% da população mundial morre por conta da hipertensão arterial. É uma doença silenciosa e muito perigosa, tá? E também conhecida por muita gente. O ideal com a hipertensão arterial é você reduzir o índice de sódio no organismo, mas ele pode surgir por várias razões, também por uma questão emocional. A pessoa pode desenvolver um quadro de hipertensão. Outra doença que é muito comum entre os idosos é Alzheimer e Parkinson, né? São duas doenças. Parkinson é uma doença neurológica e Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. As pessoas confundem Parkinson com Alzheimer. Então, primeiramente, embora seja muito conhecido como mal de Alzheimer e mal de Parkinson, eu convido vocês a tirar o termo mal, coloca a doença, né? Doença de Parkinson ou doença de Alzheimer. Ok? Vou falar primeiro sobre a doença de Alzheimer. Foi uma doença descrita pelo neuropatologista alemão chamado Alois Alzheimer. Tá? Então, Alois Alzheimer, ele não teve a doença. Ele estudou, né, no início do século XX, por volta de 1907, 1908, né, até 1910, ele estudou essa patologia através do córtex cerebral. O que acontece? As pessoas que apresentavam quadro de perda de memória antes de morrer, né, eles eram informados. E aí, a partir do óbito, o Alzheimer ia abrir o cérebro e abria, né, o córtex cerebral e analisava o cérebro. E diante de algumas imagens que nós podemos ver em algumas fontes aí da própria internet, você vai ver que existe uma marca no centro do cérebro da pessoa, né? Ou seja, a mancha cinzenta ela vai se degradando. Isso é feito da desmielinização, a degradação da bainha de mielina, né? E a doença de Alzheimer ela é caracterizada pela perda das faculdades cognitivas superiores. O que quer dizer isso? Perda. Quem perdeu, perdeu, não tem mais, né? Das faculdades cognitivas. Eu vou digitando aqui, porque o meu sinal de recepção aqui caiu. Perda das faculdades cognitivas superiores. Quem perdeu, perdeu, não tem mais. Quem vai à faculdade vai buscar o quê? Conhecimento, né? Essa é só uma forma assim, simples para você entender. Memorize. Faculdade diz respeito a conhecimento. Mas nesse caso, o conhecimento que está em questão é a capacidade que o idoso tem de discernir o certo do errado, né? Então ele perde a capacidade de discernir o certo do errado. Cognitivo, que vem da cognição.
E o que é a cognição? Cognição é a consciência de nós mesmos, né? Quem sou eu? Quem é você? Certo? Imagine se nesse momento você perder a sua cognição. Você não sabe quem é você e nem quem sou eu. Você vai continuar assistindo esse vídeo? Não tem lógica. Claro que não. Sua atenção vai ser levada para uma outra direção. Então é assim que a perda da cognição ela acaba influenciando os sentidos da pessoa, né? A questão da emoção. E superiores. Superiores porque se manifesta no órgão superior. Qual é o órgão superior? Aquele que está aqui em cima, na parte superior do seu corpo. É o cérebro, né? Então a perda das faculdades cognitivas superiores perde a capacidade de discernir o certo do errado no que diz respeito à cognição, ou seja, a consciência de quem a pessoa é e de quem são as pessoas que se relacionam com ela, superiores porque se manifesta no cérebro. A pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela vai ter confusão mental, né? No início da doença, ela se dá com pequenas, muito sensíveis perdas de memória. A pessoa sai de carro, vai no mercado, aí volta para casa sem carro, porque pensa que foi a pé. A pessoa ela pega o celular, leva para o banheiro, daqui a pouco ela deixa o celular no banheiro, volta para a sala e esquece onde deixou o celular. Começa com pequenos esquecimentos e ela pode ir agravando com o tempo. A perda da cognição é que vai determinar o avanço da patologia. E a perda da cognição é em torno de 8 a 15% ao ano. E aí acaba que a doença se desenvolve, né, do seu estágio inicial ao estágio máximo, também normalmente entre 8 e 15 anos. Tá? A doença de Alzheimer ela não é contagiosa. As razões pela qual a pessoa desenvolve a doença ainda não está muito esclarecida, né? Ainda existem alguns pontos que precisam ser estudados nesse sentido, mas o que nós podemos antecipar é que existem casos raros de Alzheimer que afetam pessoas mais novas. A doença ela não leva à morte. Às vezes nós vemos falar, fulano morreu porque estava com Alzheimer. Não é o Alzheimer que provocou a morte. É uma outra patologia que a pessoa tem ou adquiriu. Não é pelo Alzheimer. Alzheimer vai levar a pessoa à depressão, vai levar a pessoa à apatia, vai levar a pessoa a uma série de fatores. E esses fatores eles podem abrir portas para que outras patologias se alojem ali. Ok? Você tem também a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela afeta os movimentos da pessoa, né? Provoca tremores. Mas assim, qual é a principal razão do Parkinson? É a rigidez muscular. Tá certo? Então essa rigidez muscular, ela faz com que o músculo rígido ele leve aos tremores. Por exemplo, eu aqui, ó, minha musculatura está rígida. Eu tenho um sensível tremor na minha mão nesse momento. Agora eu seguro um objeto, que é a caneta. Ó o objeto se movimentando. Né? Isso é porque a rigidez muscular. Não sou eu que estou tremendo a mão. É a rigidez muscular que está provocando esse tremor. Você vai perceber a rigidez muscular no idoso com mais facilidade quando ele está segurando algum objeto. Ok? Tranquilo? Tá? A doença de Parkinson, ela também não é contagiosa, ela não leva à morte e ela não influencia na capacidade intelectual da pessoa. Mas o paciente de Parkinson ele tem um desconforto muito grande, né? Ele precisa ter acompanhamento constante de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, né? Atividades e exercícios relaxantes é importante. Bom, a patologia de Parkinson. Outra patologia comum com os idosos, Alzheimer, Parkinson, doenças reumáticas, que são inúmeras doenças, hipertensão arterial, a diabetes. Você vê a angina, né? A angina também ela acomete muitos idosos. Normalmente,
a angina ela pode provocar espasmos no coração devido à falta de fluxo sanguíneo. A maioria das vezes se dá por um pequeno acúmulo de gordura nas artérias coronárias. Por quê? Uma pequena obstrução de gordura que impede a passagem do fluxo normal do sangue e, obviamente, provoca esse espasmo, né? É a angina. É finalizar o nosso encontro de hoje, ok? Eu quero deixar para todos vocês um abraço. Obrigado por estar aqui comigo. Bom, um beijo no seu coração e até breve.